Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar mais um capítulo do primeiro livro de Crônicas. Mais um capítulo do primeiro livro de Crônicas. Vamos continuar aqui fazendo a leitura deste livro, o livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, que é o 13º livro da nossa Bíblia Sagrada, perfeito? O 13º livro da nossa Bíblia Sagrada. Este livro ele contém 29 capítulos e já estamos no capítulo 18, ok? E neste capítulo nós vamos falar ali, né? Depois que Davi tentou, no caso, fazer a casa do Senhor, a casa de Deus, o templo da Arca da Aliança, mas foi impedido por Deus, pois Deus não permitiu que Davi fizesse ali o templo dele, a casa dele, porque Davi havia pecado, Davi havia feito o que era ruim aos olhos de Deus quando ele, né, adulterou com Betseba, a esposa de Urias, perfeito? Então, Davi não pôde fazer, foi isso que nós falamos aí no capítulo anterior, capítulo 17, e neste capítulo agora, o 18, nós vamos falar um pouco sobre as batalhas que Davi teve ali com os sírios, com os moabitas, o povo de Moab, né, os moabitas, aliás, os moabitas, né? Então nós vamos falar um pouco ali de como Deus protegia Davi, guardava Davi, né, em todas as batalhas que ele enfrentava, perfeito? Então é disso que nós vamos falar no capítulo 18. Mas antes de começar a nossa leitura aqui, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, aqui no nosso YouTube, para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de paz espiritual, de riqueza e sabedoria para a vida de mais e mais pessoas, sempre levando a palavra de Deus. Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. É de graça, você não precisa pagar nada. É de graça para você e tem muito valor para nós. Então vamos começar a nossa leitura e sempre vamos usar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E vamos abrir aqui então no 13º livro, no capítulo 18. E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve, o seu fardo mais leve e o seu caminho mais iluminado, eu recomendo que você assista aos vídeos aí da nossa playlist chamada Crônicas, e lá você vai encontrar os vídeos de todos os capítulos anteriores, ou seja, dos 17 capítulos anteriores. Então vamos começar a leitura de hoje, e no versículo 1 do capítulo 18 diz assim: Agora, depois disso, sucedeu que Davi feriu os filisteus e os subjugou, e tomou Gate e as suas aldeias da mão dos filisteus. Então Davi lutou ali contra os filisteus e ele venceu e subjugou ali os filisteus e tomou a cidade de Gate das mãos dos filisteus. E ele feriu Moabe, também os moabitas, e os moabitas se tornaram servos de Davi e trouxeram presentes. Então ele também lutou contra os moabitas, né? Feriu Moabe, ele lutou contra Moabe e aquele povo se tornou servo, eles se tornaram servos de Davi. E Davi feriu Adadezer, rei de Zobã, em Ramate, enquanto vinha para estabelecer o seu domínio junto ao rio Eufrates. E Davi tomou dele 1000 carruagens e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens a pé. Davi também jarretou todos os cavalos das carruagens, mas reservou 100 carruagens. E quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Hadadezer, o rei de Zobã, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Então, quando os sírios vieram socorrer o rei Hadadezer, né, que era o rei de Zobã, Davi matou dali daquele povo dos sírios 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi. Então os sírios também se tornaram servos ali de Davi, foram escravizados por Israel. E trouxeram presentes, assim o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Então Deus sempre estava com Davi e sempre preservou Davi onde quer que ele fosse, né? Então
Essa era a grande vantagem do rei Davi. Deus sempre esteve com ele. E Davi tomou os escudos de ouro que estavam sobre os servos de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. De modo semelhante, de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, trouxeram Davi grande quantidade de bronze, com o qual Salomão fez o mar de bronze, e as colunas e os vasos de bronze. Então, Davi também tomou uma grande quantidade de bronze, né, das cidades ali de Hadadezer, né? E foi com este bronze que Salomão mais para frente vai fazer o rio de bronze. Ora, quando Tou, rei de Ramate, ouviu como Davi havia ferido todo o exército de Hadadezer, rei de Zobã, ele viu Adorão, o seu filho, até o rei Davi, para lhe perguntar como estava e para congratulá-lo, porque havia lutado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, pois Hadadezer travou guerra contra Tou, e com ele toda a sorte de vasos de ouro e prata e bronze. Então, ali Tou, quando ficou sabendo que Davi havia ferido, havia matado Hadadezer, então ele mandou seu filho ir lá dar os parabéns para Davi, né? Pois Hadadezer já havia tido vários confrontos com o rei Tou, os quais o rei Davi também dedicou ao Senhor com prata e ouro, que ele trouxe de todas estas nações de Edom, e de Moabe, dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque. Além disso, Abissai, o filho de Zeruia, matou dos Adomitas 18.000 no Vale do Sal. Então Abissai, né, ele matou 18.000 dos Edomitas, 18.000 no Vale do Sal. E ele pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. Assim o Senhor preservava a Davi onde quer que ele fosse. Então, Deus preservava Davi onde quer que ele fosse. Assim Davi reinou sobre todo Israel e executou juízos e justiça no meio do povo, de todo o seu povo. Então Davi executou juízo e justiça no meio de todo o povo de Israel. E assim ele governou todo o povo de Israel. Então Davi governava Israel totalmente. E Zadok, aliás, e Joabe, o filho de Zeruia, estava sobre o exército, e Josafá, o filho de Ailude, cronista, era o cronista. Então, Joabe era o grande comandante, o grande chefe ali do exército de Davi. E Zadok, o filho de Aitube, e Abimeleque, o filho de Abiatar, foram os sacerdotes, e Salsa era o escriba. E Benai, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. E os filhos de Davi eram chefes chegados ao rei. Os filhos de Davi eram chefes chegados ao rei. Então foram essas batalhas ali, né? Que primeiramente Davi, ele praticou, né, ele fez ali batalhas, né, com vários outros povos, ele conquistou vários outros povos e com isso todos os seus tesouros também. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 18, um capítulo curto, apenas 17 versículos, que narra um pouco, fala um pouco ali sobre as guerras e as lutas e as batalhas que Davi travou ali contra vários outros povos ali daquela região. Ele dominou, no caso, os filisteus, dominou os moabitas, dominou os sírios, né? Dominou os sírios, ele conquistou vários territórios e vários reinos ali para o povo de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa. É de graça para você e tem muito valor para nós. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!